Olá, eu sou o professor Carlos Kleber. Este é o módulo Compressão de Dados, da disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 2. Este é o nosso sumário. Introdução, codificação e decodificação, algoritmo de frequência de caracteres, algoritmo de Huffman, síntese final, parte prática e referências. Suponha que se deseje armazenar um arquivo de grande porte em algum tipo de memória, primária ou secundária. Naturalmente, para melhor utilizar os recursos disponíveis, deseja-se minimizar, de alguma forma e na medida do possível, o espaço de memória efetivamente utilizado. Essa questão descrita é conhecida como compactação ou compressão de dados ou arquivos. Neste mesmo contexto, o advento e a larga utilização das redes de comunicação também contribuem para a importância do estudo da compactação de dados. Agora, além da economia de memória, procura-se diminuir o custo de transmissão dos arquivos na rede. Quanto maior a compactação dos dados do arquivo, um menor volume de dados precisa então ser transmitido. Algumas aplicações na telemedicina, internet das coisas. Vamos agora examinar do ponto de vista mais técnico essa questão. Seja M a mensagem que desejamos armazenar ou transmitir. Então, o que é a codificação? Consiste em gerar uma representação comprimida, C de M, que espera-se utilize menos bits. E a decodificação é justamente reconstruir a mensagem original M ou alguma aproximação M'. Se for uma compressão sem perda, este M vai ser igual ao M'. Se for uma compressão com perda, esse M deve ser o mais próximo possível a M'. Seja M ainda a mensagem que desejamos armazenar, transmitir. O que é a razão de compressão? Corresponde à porcentagem que o arquivo comprimido representa em relação ao tamanho do arquivo não comprimido. É utilizada para medir o ganho em espaço obtido por um método de compressão. Por exemplo, se o arquivo não comprimido possui 100 bytes e o arquivo comprimido possui 30 bytes, a razão de compressão é então 30%, calculado conforme fórmula que você observa ao fim do slide. Vamos falar sobre os algoritmos de compressão. Primeiro, o algoritmo de frequência de caracteres, conhecido como Run Length Encoding, RLE, ou codificação por sequências repetidas. A ideia é explorar longas sequências de símbolos, caracteres repetidos. Considere que o arquivo a ser compactado é um texto alfabético, como este que está sendo mostrado. Para compactar, determina-se a quantidade de símbolos idênticos consecutivos. Cada uma das subsequências máximas de símbolos idênticos é então substituída por um número indicando a frequência do símbolo em questão. Então veja como fica aquela sequência, aquele texto que nós estamos hipoteticamente desejando comprimir, compactar. O texto desse exemplo seria então compactado como? Aí está. 4A, 3B, 2A, 5B, 8C. Naturalmente, pode-se adotar como regra de compactação que a ausência do número representativo da frequência de um símbolo significa frequência igual a 1. Com essa convenção, o texto resultaria então em 4A, 3B, 2A, 5B, 8C, D, A, B, C, B. Caso existam caracteres numéricos, poder-se-ia empregar algum símbolo especial.
por exemplo, arroba, para anunciar que o número imediatamente após representa um símbolo e não uma frequência. Nesse caso, deve-se supor que arroba não faz parte do texto. Por exemplo, então observem o exemplo, esse texto, essa cadeia de caracteres, e veja como ficaria a compactação. 3A5, arroba, 3BA4, arroba, 6, 3, e assim por diante. Observe que, para a compressão direta de textos, este método não é muito eficiente. Na língua inglesa, as repetições de duas letras iguais são até bastante comuns, mas repetições de 3 ou mais letras são muito raras. Na língua portuguesa, a situação é ainda pior, pois mesmo as repetições de duas letras iguais consecutivas são raras. Por outro lado, na compressão de imagens, esta técnica é mais promissora, pois imagens apresentam maiores áreas contínuas de uma mesma cor. Também, desenhos e ou figuras com números limitados de cores tendem a ser bem compactados, usando esta técnica. Algoritmo de Huffman. Supõe-se que o texto, a cadeia, seja constituída de um conjunto de símbolos ou caracteres. S igual S1, S2, Sn. Sabe-se a frequência f de cada símbolo S. O símbolo S1 aparece F1 vezes ao longo do texto. O símbolo S2 aparece F2 vezes ao longo do texto. E assim em diante. Deseja-se, então, atribuir um código a cada símbolo de modo a compactar o texto. A ideia, então, símbolos mais comuns são codificados com menos bits. E os menos comuns com mais bits. Nenhum código pode ser prefixo de outro. Ou seja, os códigos são dados por uma árvore binária de prefixo. Lembre-se de que a árvore binária de prefixo é como uma árvore estritamente binária, com arestas rotuladas. Para cada nó interior V, a aresta que conduz ao filo esquerdo de V é rotulada com 0, enquanto que o rótulo daquela que conduz ao filo direito é igual a 1. Cada símbolo S está associado a uma folha da árvore. Os códigos dos símbolos são sequências binárias. O código de S é igual à sequência dos rótulos das arestas, do caminho da raiz da árvore até a folha correspondente a S. Veja o exemplo. O código de S4 é 011, pois a sequência dos rótulos das arestas desde a raiz é 011. Veja a tabela ao lado. S1, código 00. S2, 0100. S3, 0101 e assim por diante. Suponha o texto seguinte. Observem a cadeia de caracteres. Veja como fica a codificação. Veja o texto resultante, ou seja, o texto que seria o texto original compactado, codificado. E para fazer a decodificação? Ora, percorrer o texto codificado da esquerda para a direita, ao mesmo tempo em que a árvore é percorrida, indo da raiz para as folhas. Toda vez que uma folha é atingida, um símbolo decodificado foi encontrado. Nesse caso, retoma-se o processo, reiniciando-se o percurso na árvore, a partir da raiz, para então decodificar o próximo símbolo. Aí está o exemplo 011. Então, é o símbolo S4. 0101. Então, é o S3. E assim por diante. Vamos falar sobre o comprimento da codificação. Conhecida a árvore de prefixos, o processo de codificação ou decodificação
pode ser realizado em um número de passos linear, no tamanho da sequência binária codificada. O comprimento da sequência binária produzida por uma árvore de prefixo t é denominado custo de t e denotado por C de t. No exemplo anterior, C de t era igual a 69. O objetivo consiste, então, em construir t de modo que C de t seja mínimo. A árvore de prefixo que satisfaz esta condição é denominada mínima ou árvore de Huffman. Árvores de prefixo para uma mesma cadeia. Veja só. A da esquerda, você tem C de t, o custo, 69. E a da direita, 45. Qual delas você escolheria? Claro, a de menor custo. Seja T uma árvore de prefixo correspondente a um dado texto, onde cada símbolo S ocorre F vezes. Seja L o comprimento do código binário do símbolo S. É imediato verificar que cada símbolo S contribui com F vezes L unidades no custo C de t total. Logo, C de t é dado como abaixo. Veja a fórmula, um somatório. Fi, Li, com I variando de 1 até N. Este valor corresponde ao comprimento de caminho externo ponderado de t. Se todas as frequências são idênticas, então t é uma árvore binária completa. E C de t é o comprimento de caminho externo de t. Pois bem, vamos falar sobre a construção dessa árvore de Huffman. Considera-se construir a árvore de Huffman para um conjunto n maior do que 1 símbolos. Si de frequência Fi e variando de 1 a n. O processo utiliza a técnica conhecida como algoritmo guloso. Este processo consiste na construção da árvore de forma iterativa. Vamos ver esse processo. A árvore é construída das folhas para a raiz. Obtém-se subcódigos para subconjuntos de símbolos. Cada um desses subcódigos corresponde a uma subárvore. O passo geral produz a fusão de duas dessas subárvores em uma única subárvore. O processo se encerra quando o número de subárvores se reduz a 1. Bom, nada melhor do que exemplos para entendermos esse algoritmo de construção da árvore. Seja T' uma árvore binária de prefixo. Ft', a frequência de T'. É a soma das frequências dos símbolos S presentes nas folhas de T'. Os números nos nós interiores abaixo correspondem às frequências das subárvores de raiz nos respectivos nós. Observe a árvore desenhada à esquerda e a tabelinha mostrando o símbolo, a frequência e o código. Vamos ver um passo a passo. Para iniciar, definem-se N subárvores, cada qual consistindo em um único nó, contendo o símbolo SI, e variando de 1 a N. A frequência de cada uma das N subárvores é, pois, igual à frequência do símbolo, a ela correspondente. O passo geral seleciona duas subárvores, T' e T', tais que Ft' e Ft' sejam as duas menores frequências. Estas duas subárvores são fundidas em uma única subárvore T. Ou seja, fusão. Cria-se então um novo nó, subárvore T, cujos filhos esquerdo e direito são as raízes de T' e T'. A frequência desta nova subárvore é Ft' mais Ft'. O processo termina quando restar apenas uma subárvore.
Vamos então ao exemplo para ver como é simples essa construção. Construir a árvore de Huffman, sendo dadas as informações contidas na tabela a seguir. Supõe-se conhecido o texto relacionado. Então vejam, eu tenho aí 5 árvores. S1, S2, S3, S4, S5, constituídas por apenas um nó. O que eu tenho que fazer é, primeiro, verificar quais são as frequências e, identificado as menores frequências, passar então a unir essas respectivas árvores, que estarão constituindo uma nova árvore. Então, neste caso, quais seriam aquelas de menor ou menores frequências? Vejam aí, será S5 e S1. S5 tem frequência 2, S1 tem frequência 3. Então, a árvore que resulta da fusão dessas duas árvores passa a ter uma frequência 5, que é o somatório. 3 mais 2 igual a 5. Próximo passo, qual seria? Identificar as novas árvores a serem unidas. Aquelas que tiverem as menores frequências. Quais são elas? Está aí, S4 e S2, constituindo uma nova árvore de frequência 7. E assim por diante. Veja o passo seguinte. O próximo passo, terminando. Assim eu tenho a construção da árvore de Huffman. Para implementar essa ideia, como fazê-lo? Para implementar o processo, observe que a cada iteração é necessário determinar duas subárvores, T' e T duas linhas, da coleção de menor frequência. As subárvores são então eliminadas e substituídas pela subárvore T' fusão com T duas linhas. Deve-se usar, portanto, uma estrutura de dados que suporte eficientemente as operações básicas de determinar mínimo, incluir e excluir, por exemplo, uma lista de prioridades implementadas por um heap. Lembrando, heaps podem ser pensados como árvores binárias, mas não de busca. Os heaps de máximo, os valores das chaves de todos nós são menores ou iguais que os valores das chaves de seus respectivos pais. Os heaps de mínimo, os valores das chaves de todos os nós são maiores que os valores das chaves de seus respectivos pais. Assim, em um heap de máximo, o maior ou máximo valor do conjunto está na raiz, e no heap de mínimo, naturalmente, o contrário. Heaps são implementados usando arrays. Lembrando ainda, o preenchimento da árvore binária representativa do heap ocorre de cima para baixo e da esquerda para a direita. A árvore binária, correspondente ao array, que é o heap de fato, é sempre uma árvore completa, cujas subárvores vazias, se existirem no penúltimo nível, isto é, se esta não for cheia, estão sempre na porção direita da árvore. Lembrando ainda sobre o heap, considerando que é uma árvore completa, então, naturalmente, a altura será O log de n. Observe a implicação disso. Para remover, considerando o heap de mínimo, veja como devo proceder. Eu simplesmente retiro o mínimo, que seria a raiz, substituo pelo último nó, que seria o 15. E aplico a operação descer. Então, veja que o 15 troca de lugar com o 4, porque o 4 é menor do que o 18. E, na sequência, o 15 troca de lugar com o 7, porque o 7 é menor do que o 9. Então, quanto custa fazer isso? Ora, log de n, que é a altura da árvore. Para inserir, o que eu faço? Eu insiro na última posição e aplico subir. Enquanto o valor do nó
for inferior ao valor do seu pai, eu vou trocando de posição. Vejam que neste caso, o 1 se tornou raiz. Em síntese, a operação remover e inserir será sempre O log de n. O algoritmo de Huffman, construir árvore de Huffman, propriamente dito, ele vai aparecer no próximo slide. Mas vale a pena ler essas observações, pois facilita o entendimento de um algoritmo que é realmente simples. Vejam só, as frequências F1, F2 até Fn, ou seja, com n maior do que 1, são conhecidas e deve-se construir uma lista de prioridades F, por exemplo, utilizando o heap com elas. Cada elemento desta lista corresponde inicialmente a uma árvore T', composta de um único nó, com frequência Fi, e variando de 1 até n. O procedimento mínimo retira a árvore de menor prioridade e rearruma a lista F. O procedimento inserir inclui o novo nó T de prioridade F em F grande. No fim, a árvore de Huffman é aquela que restou em F grande. Aí está o algoritmo, finalmente. Então, veja, eu tenho um loop, indo de 1 até n-1. Inicialmente, o que eu faço? Eu identifico as sub-árvores de frequência mínimas, ou as árvores de menores frequências, T' e T, duas linhas. Depois, eu faço a fusão dessas duas sub-árvores, criando a nova árvore T grande. Mas qual seria a frequência de T grande? Ora, a frequência de T' mais a frequência de T duas linhas. Finalmente, eu vou inserir esta árvore que eu criei, esse T grande, na minha lista de prioridades F grande. Então, cada operação de minimização, isto é, de mínimo, ou inclusão, isto é, incluir, na lista de prioridades F grande, pode ser efetuada em O log de n passos, conforme nós já conversamos, utilizando a estrutura de dados heap. A operação fusão requer apenas um número constante de passos, porque, na verdade, um direcionamento de ponteiros. A operação inserir leva a O log de n. Há um total de n-1 interações. Logo, a complexidade de pior caso, assintótica, vai ser O n log de n. E aí está, então, o algoritmo. De fato, ele é bastante simples. Finalizamos, então, o tema compressão de dados. O tema foi desenvolvido sob o enfoque geral de algoritmos e estruturas de dados. Os slides desta aula estão nesse sítio público indicado. A lista de exercícios, disponível no site acima, propicia a oportunidade de praticar, complementar e fixar o conteúdo ministrado. Prática e estudo individual, como sempre no Moodle, não deixe de realizar a atividade. Referências: Gorman, Ziviani, Schwarzenegger. Juntos somos melhores. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e fiquem com Deus.